falava assim, o Brunão tá indo pro Yahoo. Existia um orgulho, existia uma admiração muito forte pelo papel do Yahoo naquele momento. Você fica 7 anos no Brasil. E aí depois eu vou pra Austrália. E aí o que acontece é que o Yahoo acabou fazendo uma joint venture na Austrália com o Canal 7, que é tipo a Rede Globo da Austrália. E aí mudou, era uma operação totalmente diferente. Naquela época você já tinha Google, já tinha Facebook, já os concorrentes mais fortes, o Yahoo já tentando se definir. Mas na Austrália, o Yahoo foi seguir um modelo que a Microsoft já tinha com o MSN e o Canal 9. O Yahoo tinha o direito de apontar o COO, o Canal 7 tinha o direito de apontar o CFO e eles iam contratar um CEO independente. Então eu fui lá para ser o COO da operação. Na verdade, eu tinha uma equipe de produtores e engenheiros, eu cuidava de toda a parte de dentro. O desafio era tornar aqueles conteúdos de televisão e de jornal, eles tinham televisão, jornal e revista. Então, tornar esses conteúdos digitais, né, e produzir já para o digital. E, cara, de novo, estamos falando de 2006, na Austrália, um mercado que era avançado, mas um mercado bem teste, né, bem feito para ser teste, com pessoas educadas, alta educação, alta renda. E foi assim, eu fiquei 3 anos, eu fiquei na Austrália 6 anos, mas no Yahoo da Austrália eu fiquei 3 anos, e foi uma experiência fantástica. Eu era o único cara de língua não inglesa em todo o board do Canal 7, porque o Canal 7 era composto basicamente por australianos, tinha 1 ou 2 ingleses e um neozelandês. A gente adquiriu várias empresas, então a gente acabou abrindo na Nova Zelândia, também numa joint venture com a Telecom New Zealand. A gente adquiriu várias startups na época. Foi muito legal para eu aprender esse negócio de mergers and acquisitions, para entrar no mundo de startup mais forte. Fiz várias amizades grandes lá, aprendi muito. Trabalhei muito com engenharia e produto, que aqui no Brasil meu foco era mais marketing e vendas. Lá foi quase que 100% produto e engenharia. Foi muito legal. E meus filhos acabaram crescendo na Austrália, né? Eles se consideram australianos até hoje. Agora, é engraçado, né? Porque você vai tocar um business completamente diferente, né? Essa questão de conteúdo, né? Por mais que o Yahoo tivesse lá os conteúdos dele, essa questão dessa fusão com uma companhia televisiva, ela tem um viés muito diferente, né? Do que você fazia, né? Totalmente diferente. E aquilo que eu te falo da coisa da zona de conforto. Foi uma coisa totalmente fora da minha zona de conforto. Do outro lado do mundo, uma cultura totalmente diferente. Eu tendo que entender a cultura antes para liderar. Eu já tinha passado por isso, até porque eu no Yahoo, no Brasil, eu acabei assumindo a operação da Argentina também. Então, mas quando eu fui para lá, foi um shift grande cultural. Né, um país novo, com regras diferentes, com hábitos diferentes, e tendo que entender, inclusive, os hábitos dos consumidores e o que os consumidores estavam querendo consumir, que era uma coisa, como eu te falei, eu tinha um foco muito mais em vendas e marketing. Lá, o Yahoo me deu a liberdade, a gente basicamente usava o sistema de gerenciamento de conteúdo do Yahoo, mas fora isso, cara, a gente tinha liberdade para fazer os formatos totalmente diferentes, para entender, a gente vai pegar shows de sitcom e transformar em sketch para a internet, como é que o jornalismo vai viver, enfim, cara, e mudar uma cultura também de uma empresa que era eminentemente analógica para o digital, que era o Canal 7, né? Uma empresa com caras que é o Cid Moreira da Austrália trabalhando lá, e você tendo que convencer ele que pô, o mundo mudou. Não, eu tô brincando, mas tinha esse cara, que era o Peter, eu não lembro agora o sobrenome dele, era o diretor de jornalismo, e ele tinha transformado o Canal 7 no primeiro lugar no jornalismo. Ele tinha um foco em audiência muito grande. E eu lembro entrando na sala dele para conversar com ele, né, de como a gente ia começar a pegar toda aquela produção de notícia que eles faziam e colocar online. E o cara, não, porque esse negócio de internet, não sei o quê. Aí eu falei, não, cara, mas isso é legal e tal, deixa eu te mostrar. Ele, você quer entrar na internet? Aí eu lembro dessa cena, juro, 2006, ele chamando a secretária dele lá, sei lá o nome dela, fulana, vem aqui, o Bruno quer entrar, bota a internet aqui pra gente. Literalmente isso, parecia, aí eu falei, caraca, voltei no tempo, né? Mas, enfim, mas foi muito legal, assim como tinha gente muito também de ponta, como eu te falei, principalmente as startups australianas, fantásticas, tinham várias iniciativas lá interessantes, já na área de e-commerce, tinha uma empresa chamada Total Travel, que a gente adquiriu, fantástica, eu lembro que tinha algumas soluções muito legais, alguns produtores que já eram mais jovens, mais antenados,
que eram super, super, super inovadores em termos de fazer com que o show ficasse online, digital, available o tempo inteiro, que tivesse uma parte digital, uma parte que não era. Então, assim, foi uma experiência muito rica, e muito rica para conhecer pessoas, conhecer culturas diferentes, poder me adaptar. Sem dúvida nenhuma, foi um desafio enorme, mas que eu aproveitei cada segundo. Foi muito interessante. Possivelmente você teve que se adaptar de novo o seu ouvido, né, para entender o inglês lá do australiano, né, que é uma coisa meio enrolada. Tem uma história ótima. Na minha primeira reunião com a minha equipe, né, tinham 7 caras lá que reportavam para mim, 7 pessoas, tinham 3 meninas e 4 meninos lá. E a gente fez a primeira reunião, né, de equipe. Eu lembro que eu sentei com eles, tal, tava todo animado. Eu sempre fui muito orientado para pessoas, né, e começamos a conversar e tal, e começamos a reunião. E eles, de novo, estamos falando de 14 anos atrás, o pessoal, uma faixa etária aí dos early 30s, cara, desculpa pelos meus anglicismos, Não, vamos lá. há tanto tempo fora, dos 30 abaixo, Sim. né? Então, pessoal bem jovem e tal, bem antenado também, e, cara, falando com um monte de gírias locais e palavras locais, porque a Austrália realmente tem várias palavras que são similares, mas são diferentes, que querem dizer coisas diferentes. E eu dominava inglês naquela época, mas eu juro para você que eu não entendia muita coisa. E foi de uma forma tal que no final da reunião eu falei, olha, turma, adorei, fantástico, estou animado para trabalhar com vocês. Vamos fazer uma coisa, como exercício eu gosto de fazer isso, cada um de vocês vai me mandar um e-mail com o que vocês entenderam dessa reunião. Pô, eu não te entendi nada. Então foi ótimo poder ler e poder, né? E depois de um tempo você vai pegando. Inclusive tem outra coisa interessante, que é o CEO, que era o Ian Smith, que era um veterano da indústria de mídia, figuraça. A gente indo pro Yahoo para encontrar a Carol Barks, que tinha acabado de assumir como CEO do Yahoo, e ela queria conhecer, né, a gente e tal. Fui eu e ele lá, sentando em frente a ela, conversando, e ele falava e eu meio que traduzia, porque ela era bem americana, e ela olhava e falava, o que esse cara falou? E ele era super australiano. Aí ele falava, que ridículo, eu sou um native English speaking, você tá traduzindo. Então tiveram histórias bem engraçadas. E aí você fica lá até quando, e depois você vai fazer o que na Microsoft, Brunão? Eu fiquei lá até 2009, eu ainda fiquei um tempo no board de algumas empresas, a gente tinha uma empresa de mobile, por exemplo, que a gente tinha adquirido, que eu fiquei no board dessa empresa uns 4 anos depois disso ainda. Era uma empresa que fazia desenvolvimento de mobile, de apps e tal. Rapidinho, só fazer uma pergunta, desculpa, só te cortar, porque aí você tem uma coisa muito boa aí. Você começou a falar mobile aí também? Porque todo mundo aqui no Brasil fala mobile. Não, eu no Brasil eu falar celular, né? Mas aqui o pessoal todo fala isso, né? Fazer o que é chato, né? Não, o pessoal fala mobile, não é mobile que o pessoal fala? Mobile. Não, eu falo mobile, eu não sei. Tem algumas pessoas que falam mobile. Cara, o pessoal entende. Mas e aí? Aí você foi para a Microsoft em 2010, E aí eu fui para a Microsoft em 2010, mas aí também numa área assim um pouquinho diferente, porque na verdade eu fui para virar board member do 9MSN, que era exatamente o que a Yahoo 7 fazia, tanto é que eu precisei ficar quase 9 meses de janela por causa de contrato e tal, né? Sem poder fazer isso. Ótimo, fiquei lá de bobeira, só passeando. E aí depois, e também eu fui eu era responsável pelo Windows Phone 7, mobile da Microsoft, e talvez seja por isso que não tenha dado certo, porque eu chamava de mobile não mobile. E pelo Windows 7, que era o sistema que vinha na época para tentar, e realmente fez, né? Porque para substituir o Vista, que foi uma tragédia. Então, e também tocava a parte de browser, o Internet Explorer. Então, eu tinha o produto e marketing disso e tinha a operação de advertising, que era através da 9MSN. Mas foi interessante, porque na Microsoft, aí eu fui para lá, trabalhei um tempo lá, mas foi um tempo muito curto que eu fiquei lá, na Austrália. Porque logo depois que eu entrei, assim, tipo, pouco mais de um ano depois, a CEO local da Microsoft Austrália, que era uma moça chamada Tracy Forbes, fantástica, genial. E eu e ela, a gente se deu bem de cara, assim, eu adorava ela. Aprendi muito com ela. Ela foi promovida para substituir o Emílio Meoca, que era um brasileiro, que era o head da Microsoft na Ásia.
E aí, quando ela ela se mudou para Singapura, e aí ela me chamou para ir com ela, para tocar a parte de advertising da Microsoft, mas em toda a região. E aí eu acabei indo, fui para Singapura, nos mudamos para lá, fantástico lugar para se morar. Eu passei a ter equipes em vários países da Ásia, Indonésia, Coreia, Japão. Foi super legal também, de novo, para aprender também como se relacionar com essa cultura, que é uma cultura muito mais introverted, que evita conflitos muitas vezes, mas que também é muito agressiva quando precisa ser, mas é uma cultura simplesmente diferente, fala e se comunica de uma forma diferente. Então eu acho que isso tudo para mim sempre foi muito rico, porque é como começar do zero, é como chegar lá e você tem que ser humilde o suficiente para entender, cara, eu não sei nada, tem que aprender como que esses caras fazem negócios, como é que eles pensam, como é que eles conversam. Eu tenho histórias fantásticas dessa época. Eu lembro uma história que sempre me marcou, e eu falo muito, né, sempre extrovertido e tal. Pô, primeira reunião que eu vou fazer com o cara da Coreia. Então eu tinha uma operação na Coreia, tinha lá um diretor que reportava para mim. Eu fui conhecê-lo primeiro via conference. Antes de estar indo para lá, eu fiz um call com todos os diretores, um a um. E aí, quando eu falei com esse cara da Coreia, estava ele, estava o cara de produto, e desse lado aqui estava eu e estava o meu cara de produto, que era um americano. E aí, pô, apresenta, né? Eu sou o Bruno, você tal, meu nome é Min Ho, não sei o que tal. E aí eu lembro que, assim, eu fazia algumas perguntas para entender um pouco do negócio da Coreia, e ele, assim, eu fazia a pergunta do tipo, pô, então Min Ho, me fala um pouco aí do panorama do mercado na Coreia. Quem são os nossos principais competidores? E aí ele, silêncio. Cara, mas silêncio, silêncio. E aí o americano que tava comigo e a gente começava a falar. Então, mas chegou lá por uns 15, 20 minutos, eu comecei a entender. Falei, cara, a gente não ouviu ele, a gente tá perguntando e respondendo. E aí eu falei, vamos desacelerar aqui. E ele ia responder. Só que o problema é o seguinte, o coreano, primeiro, ele é um sujeito que ele não é que nem a gente, que pensa e fala. Não, ele pensa e depois ele fala. Segundo, o inglês para eles é muito mais difícil do que para a gente. Ele até falava inglês, mas ele tinha que traduzir na cabeça dele. Eles conversavam entre si para ter certeza que a resposta era uma resposta coerente. Então, tinha uns 20 a 30 segundos de delay, que era o tempo que eles estavam pensando para responder. E nós, na nossa ansiedade de falar, a gente não conseguia respeitar isso. Então, essa foi uma primeira lição que eu tive lá, que para mim foi super interessante, né? Que você tem que saber ouvir de fato e dar tempo para o outro falar, pausar. Então, assim, eu tenho várias histórias dessas, mas foi fantástico. Cara, eu adorei a Ásia, é um lugar maravilhoso. Bagagem cultural absurda, né? Absurda. E não, um lugar maravilhoso. E outra coisa, né? Um lugar onde o pessoal é muito. Como é que a gente fala? Eles no Brasil, a gente tem essa coisa da gente ser muito criativo, né? Porque a gente improvisa porque a gente tem falta de recurso e tal. E eles lá também são muito criativos. Com um mercado que tem muita gente, eles fazem coisas muito diferentes, muito rápido. Eles testam muita coisa, eles não têm medo de falhar. Então, assim, do ponto de vista de inovação, o que eu vi lá foi uma coisa maravilhosa e me desafiou muito do ponto de vista de criatividade, de acompanhar eles, né? Então, eu acho que foi uma época da minha vida que eu aprendi muito nessa parte de inovação. E culturalmente muito diferente, né? Assim, a adaptação foi Super. tranquila, Brunão? Como é que foi? Cara, a minha família sempre foi fácil nisso aí. A gente sempre, a gente se mudou várias vezes, a gente sempre viajou muito e todos nós temos a cabeça muito aberta para isso. Então, a família ajuda muito, né? Você conhece a Mônica, que é minha esposa desde então, nunca mudei, continuo com ela. Ela também nunca quis mudar, ainda bem. E, pô, a Moniquinha é muito boa para isso, né? Porque ela chega no lugar, ela já se adapta. O dia seguinte, ela já chama aquele lugar de casa. E a gente sempre foi experimentando, enfim, cara. Eu dei sorte. Eu fui morar em lugares bons, eu não posso reclamar, né? Eu fui morar em Sydney, que é maravilhoso, Singapura, que é fantástico. Não foi difícil se adaptar. Eu acho que foi difícil se adaptar, sim, no trabalho, culturalmente. É um desafio, você tem que fazer um esforço. Você tem que, mais do que ser cabeça aberta, você tem que apagar algumas coisas para poder começar a escrever de novo, porque não dá para ficar naquela de, isso aqui é que nem o Rio de Janeiro da Ásia, ou que nem o... Não, cara, cada lugar tem a sua identidade, tem as suas características, tem as suas histórias, e o importante é você tentar entender isso, esse contexto. Se você entende o contexto, tudo acontece. Se você não entende o contexto, fica difícil. Eu tenho uma outra história excelente
excelente, que eu aprendi isso na América Latina. Quando eu estava no Yahoo Brasil, meu chefe, o Roberto, me liga e fala: Bruno, a gente está com um problema na Argentina e eu queria que você assumisse o escritório da Argentina também. Falei, sem problema. Até legal, né? Uma promoção e tal. Só que você sabe da rivalidade que existe, inclusive, entre argentinos e brasileiros e tudo mais. Quer dizer, então eu estava muito preocupado de saber como é que isso ia ser. Eu lembro quando eu viajei para aí, eu já conhecia as pessoas do escritório. Eu lembro quando eu viajei para lá, eu fui assim, na sexta-feira para começar a trabalhar lá na segunda, né? E eu passei 3 anos indo para lá todo mês, ficando uma semana, 10 dias. Eu adorava a Argentina. Só que nesse primeiro final de semana, eu fui para uma livraria que tem lá chamada El Ateneu. E eu procurei muito lá alguma coisa para ler e tal, e eu acabei me deparando com um livro chamado o El Encanto Atroz de Ser Argentino, o Encanto Atroz de Ser Argentino, de um cara chamado Marcos Agnis. Cara, e esse livro, ele fala da alma do argentino. Eu li aquele livro no final de semana inteiro. E aí, eu tô te contando essa história porque é isso, você precisa entender o contexto, você precisa entender as pessoas, como é que elas pensam, de onde elas vêm. Isso facilita muito a adaptação, isso faz com que as pessoas te respeitem muito, porque você está respeitando a elas também, e eu acho que isso sempre me ajudou na hora de me adaptar aos novos locais que eu fui trabalhar. Brunão, e aí, como é que vai parar na Amazon? Você volta para os Estados Unidos? Então, de lá